Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. Hoje nós estamos no 83º dia do desafio e a partir de hoje eu inicio uma contagem regressiva. Faltam 18 dias para o fim do desafio. Hoje eu vou fazer um vídeo com uma abordagem um pouquinho diferente do que eu faço todos os dias e eu vou contar com a sua participação aqui nesse vídeo. Vamos junto que eu vou falar sobre vitimismo. Ontem eu passei um dia assim meio borocochô, porque eu fui olhar pro desafio e falei, rapaz, só falta 29 dias. O que está acontecendo comigo? Tá faltando fazer algumas coisas. E aí eu entrei numa vibe assim meio de desespero, vamos dizer assim, né? Ai caramba, não vai dar tempo. E eu saí daquela energia boa que eu vinha todos os dias de olhar e falar, não, mas tá faltando, eu vou fazer, eu vou avançar e vai dar certo. Faltou isso aí, né? Ontem faltou. Ontem foi um dia ruim pra mim. E aí, eu fui olhar o que estava faltando, fazer um balanço ali, uma falha que aconteceu minha, né? Eu deveria ter feito o balanço umas 2 semanas atrás. Estava até previsto um balanço umas 2 semanas atrás. Porém, eu não fiz, né? Porque eu fui me empolgando com coisas que eu estava resolvendo. E isso é mais uma daquelas armadilhas do cérebro. Às vezes a gente começa a dar certo em uma área e aí a gente esquece as outras áreas, a gente vai deixando passar e aquilo vai dando mais problema e a gente não percebe. E quando vai ver parece que tá tarde, né? Aí ontem, quando eu percebi tudo isso, aí que vem aquela vontade de fazer assim, ah, se não deu certo, né, fazer o quê? Depois a gente faz dar certo. Não, não é depois não. Isso é um padrão de comportamento meu e eu vou pra cima, eu vou fazer dar certo e agora é no desafio de 100 dias, não vai passar. Então é isso que vai ter que acontecer. Vamos junto falar sobre vitimismo. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, olha só. Hoje de manhã quando eu acordei, eu sou uma pessoa muito ligada em música e eu creio de toda a minha alma que quando Deus coloca uma música, um hino no meu coração, é porque Ele está querendo mostrar alguma coisa para mim. E eu fui, quando eu acordei hoje, assim que eu acordei, eu me lembrei dessa canção. Antes de nascer, não vou cantar aqui não para não bagunçar o vídeo. Escolhido fui, me cercou com uma canção. De novo nasci em sua família, por meu nome me chamou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Bora pra cima? Foi com esse hino que Deus me acordou hoje. Ele me disse que eu sou filho dele e que eu não devo ter medo. E diz a palavra de Deus que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, se eu creio em Deus de verdade, não há o porquê de ter medo. Nem não há o porquê, é desagradável a Deus ter medo. Ó, começou a chover. Vambora? Eu falei pra vocês que eu ia resolver o problema da chuva, né? Eu tava quase resolvendo. Eu comprei um acessório para fazer as caminhadas em dias de chuva. Mas aparentemente Deus não quer que eu espere não, e Ele me encheu de energia hoje para sair para esse vídeo aqui e gravar ele na chuva mesmo. Então vamos embora, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu tenho 18 dias para terminar o meu desafio e de repente eu tô olhando para as coisas e tô falando, ah, não vai dar, porque tá isso, porque tá aquilo, é isso aí, ó. Eu podia ter ficado em casa hoje e falado, ó, não dá pra sair porque tá chovendo. Mas não tava chovendo quando eu saí, eu vi que ia chover e vim com tudo pra fazer esse vídeo aqui, pra mim e pra vocês. Bora falar de vitimismo. Eu tenho uma anotação lá na programação do meu desafio, que falava de uma semana de vitimismo. E tem 4 assuntos principais para eu falar sobre vitimismo. Eu ia fazer tudo isso em uma semana, porém,
o tempo urge e não dá mais tempo. E também ficar falando, né, uma semana sobre vitimismo, talvez eu me torne vítima, né? Talvez eu bagunce as coisas. Então, por isso, já considerando que o desafio está se aproximando do fim, uma semana e um dia, vamos falar sobre esses 4 assuntos. Primeira coisa que eu quero falar, para mim e para você. Toda vez que eu falar alguma coisa aqui que tocar você, você vai escrever assim: eu também sou, e você vai falar alguma coisa. Então vamos embora? Eu estou contando com você. A minha energia está empenhada em fazer esse vídeo para mim e para você. Esse vídeo é bem diferente, porque eu faço os vídeos geralmente falando sobre a minha história. Às vezes eu falo sobre alguma coisa de alguém, às vezes eu chamo a sua atenção para algo, mas hoje eu quero que você participe junto comigo desse vídeo. Então vamos nessa. O medo ou o vitimismo, que são coisas intimamente ligadas, eles vão fazer com que eu me torne cego. Mas eu sou um cego por opção quando eu resolvo deixar o vitimismo trabalhar na minha vida. Vamos dar um exemplo. Como assim sou cego? Ó, eu olho para alguma coisa que não está me agradando, olho para alguma coisa que está fazendo mal para mim e eu não consigo ter reação sobre aquilo. O que eu faço? Eu faço de conta que eu não vejo. Eu olho para uma situação e falo assim, não vou nem ver, eu estou aqui me lembrando. Essa semana, quantas coisas eu olhei e fiz de conta que não vi. Toda ação nossa tem uma reação. Isso é obrigatório, lei de física, lei do universo. Não tem jeito de ser diferente. E aí, chegada, beleza? Então toda vez que eu olho para alguma coisa que está me incomodando e eu resolvo que eu não vou falar nada sobre aquilo, eu resolvo que eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, porque eu estou esperando que as coisas se resolvam por si só. É isso aí. Eu fiquei cego. Cego por opção. E você? Quantas vezes você fica cego por opção? Você está vendo as pessoas fazendo coisas que não te agradam, coisas que te machucam, coisas que você não suporta, mas aí você fica cego. E presta atenção no ficar cego, porque o ficar cego ele é diferente. O ficar cego, ele esconde até de você mesmo. Você faz de conta que não está vendo mesmo aquilo. A pessoa está ali te machucando, a pessoa está ali te oprimindo, te deixando para baixo. E você olha, faz de conta que não vê. E quando você começa a pensar naquilo, você vira um cego mental. Você olha para você mesmo e faz de tudo para esquecer aquilo. Eu não vi, não. Deixa isso para lá, não vi nada. Acho que foi coisa da minha cabeça. E você vai sofrendo e sofrendo e sofrendo. Cego dentro de você, eu cego dentro de mim. É melhor eu não ver isso, né? Melhor, deixa isso pra lá, fiquei cego. Mas eu também posso ficar, além de cego, eu posso ficar mudo. Eu não vou falar nada, porque também não adianta. O que eu vou falar para essas pessoas? O que eu vou falar para mim mesmo? Às vezes, o que está nos oprimindo é a gente mesmo. Às vezes tem algo que não está dando certo. Primeiro a gente fecha os olhos. Fecha os olhos para não ver aquilo que eu estou fazendo de errado. E aí o vitimismo, ele tem uma característica muito forte de jogar a culpa para outra pessoa. Então eu olho para mim, não está acontecendo o que eu estou querendo que aconteça. Não vou nem ver. Eu vou achar alguém para olhar, eu vou achar alguma coisa. Eu vou olhar um ambiente, uma época, uma situação. Tá frio, tá chuva.
o governo, menos eu. Eu tô cego, eu não vejo. Eu não vejo os meus problemas, eu não vejo a minha forma de resolver as coisas. Eu apenas coloco a culpa nos outros. E aí eu fico mudo também. Porque não adianta falar nada. Falar vai complicar minha vida, porque a pessoa não vai me entender. Falar também pode trazer um sentimento de culpa em mim. E eu não quero ter sentimento de culpa, porque o culpado não sou eu. O culpado é tá chovendo. Ué, como que eu vou vender sorvete na chuva? Não dá, né? Então, não tem jeito, vou falar nada. Vou ficar quieto. Então eu posso ficar cego, porque decidi não ver. E decidi que as outras pessoas têm culpa. Eu posso ficar mudo, porque eu não vou falar nada. Porque não adianta nada. Ué, pra que eu vou falar alguma coisa se as pessoas não vão me entender? Vitimismo. Se alguém não te entende, é porque você é muito esperto, é porque eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente e a pessoa não vai me entender. Então é vítima, né? Eu sou vítima de viver junto com um monte de gente que não me entende, porque só eu posso entender isso aqui. Que legal. Mas eu também posso ficar surdo. Eu posso ficar surdo. E aí eu vou colocar a culpa nas pessoas mesmo. Porque alguém chega e fala para mim: Alex, se você fizer isso, você vai ter resultados melhores. Aí eu fecho meus ouvidos, me coloco como vítima e digo: falar é fácil. Difícil é ser eu. Difícil é viver a vida que eu vivo. E aí eu já boto a culpa logo na outra pessoa e acabou o problema. Aí eu resolvi que eu tô surdo. Eu já passei por isso na minha vida. Uma situação bem que me trouxe muito prejuízo em todos os sentidos da minha vida. Uma situação que alguém chegou para mim e disse assim: trabalhou com uma parábola, a pessoa não teve coragem de me dizer exatamente o que ela queria dizer, então ela disse através de parábola. Ela chegou para mim e falou assim: conhece a história do sapo? O sapo estava dentro da panela, mas ele estava vivo, a água estava fria e ele estava nadando e estava tudo bem. Mas aí alguém ligou o fogo e a água foi esquentando e o sapo, tá tudo bem. Ele podia sair da água a hora que ele quisesse, a panela estava aberta. Mas ele foi ficando e, resumindo, ele ficou até morrer cozido. Eu ouvi aquilo na época e rapidamente eu coloquei a culpa na pessoa. Olha que a pessoa vem falar comigo, a pessoa nem sabe o que eu estou vivendo, a pessoa nem sabe como Deus vai trabalhar na minha vida. E Deus já estava trabalhando, né? Deus já estava trabalhando para dizer para mim que aquilo ali estava errado. Mas eu não podia entender. Eu não conseguia entender aquilo. Mas eu rapidamente me coloquei na posição de vítima. Lá vem ele falar essas coisas para mim. Ou seja, surdo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus, lá no Apocalipse, fala muito sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece estranho, né? Se tem ouvido, ouve. Não. Às vezes até escuta, mas não ouve. Não dá atenção. E aí eu decidi ser surdo. E aí eu vou perguntar para você, lembra? Vamos participar do vídeo? E você? Quantas vezes você foi surdo? Quantas vezes alguém te falou alguma coisa e estava disposto a te ajudar e você olhou e deixa isso para lá? Não vou nem ouvir o que essa pessoa está falando, porque ela não me entende, porque ela não sabe quem sou eu, porque ela não sabe como eu estou vivendo, porque falar que eu sou é fácil, difícil é ser o que eu sou. Surdo. Talvez seja o pior de todos, de todas as deficiências de quem decide ser vítima. Porque na hora que eu decido ser vítima, mesmo que alguém te estenda a mão, você prefere não pegar. Você prefere ficar quietinho no seu lugar. Você prefere
se fechar no seu mundo. Ontem, como eu estava meio borocochô, minha esposa tentou falar alguma coisa comigo e eu não dei muita atenção, porque eu estava vítima. Engraçado, faltava falar sobre vitimismo e era alguma coisa que eu tinha que resolver no desafio e faltava mesmo, né? Não era à toa não, estava faltando mesmo. Então quando ela falou alguma coisa para mim ontem, eu não quis dar muita atenção. Depois ela veio e disse para mim: olha, eu não gosto desse posicionamento seu. E ela deixou para lá, ela está sábia, preferiu não avançar com aquilo. Ela apenas disse isso para mim e eu fiquei com aquelas palavras na cabeça ontem, até o fim do dia. E hoje quando eu acordei eu pensei, ela está me avisando que eu estou cego, surdo, mudo. Porque eu não quero falar sobre o assunto, porque eu não quero ouvir sobre o assunto, eu não quero enxergar sobre o assunto, eu quero apenas ter razão. Porque eu sou vítima e acabou. Não interessa o que acontece, interessa é que eu tenho razão e todo mundo está errado. Muito bem? Comenta aqui se você em alguma situação da sua vida já foi cego, já foi surdo ou já foi mudo. Se o vitimismo já te colocou nessa situação. Ah, mas agora eu vou partir para uma outra parte, que essa, depois do surdo, é a mais pesada de todas. Quando eu decido ser vítima, eu me coloco numa situação de paralisia. Eu não quero mais me mexer. Para que eu vou me mexer? Toda vez eu faço, toda vez eu me mexo, toda vez eu dou o braço a torcer, mas nada sai do lugar. A gente vai e volta para o mesmo lugar de sempre e a gente não consegue avançar nem na vida financeira, nem na vida amorosa, nem na vida social, nem na igreja. Eu não consigo avançar porque toda vez que eu tento fazer alguma coisa, algo dá errado. E a chuva aumentando. É isso aí. Então vamos ficar paralíticos. Vamos ficar paradinho no lugar que as coisas vão melhorar sozinha. Não vai melhorar não. Nem a minha, nem a sua. Tem um bocado de coisa para eu resolver. E tem umas coisas que andam me incomodando bastante. E que 2026 eu garanto que não vai ser dessa maneira. Mas tem coisa que eu tô parado. Tem coisa que eu resolvi ser vítima. Pra que eu vou me mexer? Não adianta eu fazer isso. Não vai mudar nada. Não vai fazer eu ter diferença nas coisas. Não vai, né? Claro que não. Não vai mudar porque ninguém me entende. Porque tudo que eu faço, ninguém me dá atenção. É isso aí. Aí você resolveu não fazer nada, né? Assim como eu. Resolvi não fazer nada. Já que ninguém vai ser do jeito que eu quero que seja, já que ninguém vai entender o que eu estou fazendo, então eu não faço nada. É isso aí. Decide não fazer nada e aí você vai ver um montão de coisa acontecer na sua vida, né? Hashtag só que não. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Quanto mais parado você fica, pior as coisas ficam. Ah, mas eu já fiz e não deu certo. É porque fez errado. Simples assim. Tem um monte de coisa que eu já tentei. O desafio, 100 dias. Quantas vezes eu tentei fazer coisas na minha vida e não consegui? Muitas vezes. Muitas vezes eu tentei algo e aquilo não dava certo. E por que não dava certo? Não dava certo porque eu estava fazendo errado. E aí eu quero me lembrar de Thomas Edison. Rapaz, para você ter luz aí, energia, né? Luz, não, energia não, luz mesmo. O cara que inventou a lâmpada testou por mais de 1000 vezes e deu errado. Depois de 1000 vezes, mais de 1000, ele encontrou o caminho para fazer a lâmpada de filamento
que foi a precursora de todas as outras lâmpadas do mundo. A evolução veio a partir dela. Pois é, ele podia ter desistido e de repente a gente estaria no escuro, né? Mas ele não desistiu não. Toda vez que ele fazia, e essa frase dele é uma frase que tem guiado o meu caminho. Ó, não importa se está dando resultado agora, se está dando certo ou não. Importa que se eu já testei uma maneira e ela não deu certo, eu já aprendi uma forma de não fazer. E isso parece algo assim bem normal e bem fácil de entender, mas não é. E eu vou convidar você a participar disso aqui comigo agora, que isso aqui essa parte é terrível. Eu acabei de dizer que quando você não se mexe, você está paralítico. Quando eu não me mexo, eu estou paralítico. Eu estou dessa forma porque eu decidi estar assim. Eu decidi ser vítima, porque não adianta nada eu distribuir toda a minha energia, minha sabedoria, minha inteligência, se outras pessoas não vão me entender. Se outras pessoas não vão fazer o que eu preciso que elas façam também para ser um conjunto, uma engrenagem. Mas você nem fez sua parte. Você está querendo que a outra engrenagem gire sem você girar? Ué, decidiu ser vítima. Então vamos prestar bastante atenção nessa parte. Quando eu decido que eu não vou me mexer, eu tenho essa ideia de que eu já tentei, todo mundo já tentou muitas coisas na vida, mas as pessoas que venceram foram aquelas que não desistiram. Henry Ford criou a Revolução Industrial e tá aqui, ó, eu falando num celular. É culpa dele, é culpa dele, é culpa dele que eu tô usando uma camiseta fresquinha, gostosa, calça jeans, o sapato aqui, ó, preparado para chuva. É por causa dele, porque um dia ele olhou e viu que o sistema de produção do mundo estava errado. Ele olhou e viu que fabricar carro, a mesma pessoa participava do processo do começo até o fim, era lento e caro. Quando ele criou um novo modelo de produção industrial, os carros começaram a ficar mais baratos. E Ford, eu não vou precisar os anos, mas se eu não me engano, por mais de 20 anos, Ford sofreu diversas perseguições, porque todos os anos ele baixava o preço do carro, porque ele achava uma forma de fazer mais barato, de fazer mais rápido, de girar a produção. E isso alcançou a gente. Ó, quando eu era menino, eu usava Quixote. Era um tênis de tecido grosso, parecia um tênis militar. E ele era feito de pneu. Inclusive ele tinha sei lá como chama aquilo, umas cravas grandes assim. E vinha até aqueles cabelinhos que tem no pneu quando você compra um pneu novo. E olha só que legal. Hoje eu estou usando todas essas roupas de marca, roupas bonitas. Se não for de marca, você tem um monte de coisa bonita. É muita facilidade que o mundo tem hoje, por causa da Revolução Industrial. Ele não desistiu. A história de Henry Ford, se vocês quiserem ler o livro, é um livro incrível, incrível. E ele fez isso para mostrar que era possível, mas antes de ser possível ele quebrou 3 vezes, ao ponto da terceira vez que ele quebrou, ele olhar para si mesmo e dizer assim, agora não tem mais jeito, né? E ele consultou a mulher dele, o pai dele fez uma doação para ele de um trator e algumas terras para ele virar agricultor. E a mulher olhou para ele olhou para a mulher e falou, e aí? Nós estamos quebrados, não temos mais nada. Ó. O que a gente tem para viver isso aqui, e já está todo mundo de saco cheio com a gente. E se a gente perder essa oportunidade de ter uma vida medíocre, talvez nem vida a gente tenha. Ela olhou para ele e falou assim, é teu sonho? Ele disse, é meu sonho. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me emociono, porque eu me emocionei quando eu li o livro. É teu sonho? Então vai para cima. Vamos embora. Se tiver que sofrer, a gente sofre junto. Tem 2 coisas que me emocionam muito nisso aqui.
Primeiro, sobre o papel da mulher na vida de um homem. Ó, a mulher tem um papel extremamente preponderante, porque o homem ele vive para cuidar de uma mulher. Ele vive para cuidar de uma família. A mulher significa o início da família para um homem e significa o término da vida através dela, junto com ela. Então todas as ações de um homem são guiadas por uma mulher. E a mulher de Henry Ford não titubeou. Ela não voltou atrás. Ela disse: é teu sonho, eu vou sonhar junto com você. E eles realizaram. E outra coisa, quando Henry Ford decidiu que seguiria o sonho. Sonho. Todo mundo tem sonho, mas poucos estão dispostos a acordar para viver. Você está disposto a acordar para viver? Ou você vai decidir ser vítima? Se você decidir ser vítima, aí já era. Você não vai viver sonho nenhum. Você vai viver esse sonho dormindo. Eu vou viver esse sonho dormindo. Se eu decidir ser vítima, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque não dá para chegar em lugar nenhum sendo vítima. Porque eu não sairia para fazer essa caminhada. Eu não sairia para gravar esse vídeo para vocês. Se eu decidisse que a chuva poderia acabar comigo. E a chuva tem apenas o poder de me molhar e de me trazer esse frescor e de mostrar para mim que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ó, você é capaz de qualquer coisa, mas não pode ser vítima. Se for vítima, já era. Vitimismo acaba com você. Ei, não deu certo, faz de novo. Mas faz diferente. Faz diferente. Ei, alguém já falou pra você fazer diferente? Alguém já te mostrou como que faz diferente? Já? Ai, caramba. E você continua fazendo igual? Puxa vida. Você tá surdo. Não, ouve o que estão te falando. Ouve mesmo. Mas ouve de verdade, não é só escutar. É pôr em prática. O que você deseja? Qual é a vida que você quer ter? Qual é a vida que eu quero ter? Do jeito que eu tô. Eu vou chegar lá? Se eu não tenho certeza, é porque tem algo errado. Porque se eu souber que exatamente o que eu quero, e eu souber que eu vou chegar lá, tá tudo certo. Mas se tem algo errado no teu sonho, não importa, faz de novo. Muda. Muda a forma de fazer. Henry Ford tentou 3 vezes. E não foram 3 vezes de qualquer maneira. Foram 3 vezes terríveis. A terceira vez ele quebrou completamente, ele não tinha mais dinheiro para sobreviver, precisou de doação para sobreviver. Mas ele decidiu que ele não desistiria. E ele aprendeu que das 3 primeiras vezes que ele fez errado. E aí ele foi e fez. 3 vezes, né? Talvez 3 vezes seja um número mágico. Tudo é 3 no universo, né? Ó, Elon Musk, contemporâneo nosso. Foguete não dá ré. Ele fez o foguete dar ré. Alguém disse pra ele que não tinha jeito. Ele falou: não, tem jeito sim, claro que tem jeito. Ele podia ser vítima. O primeiro teste estourou. Deu errado. Você tem noção do que é um foguete estourar? Não é um ovo que você deixou cair no chão e quebrou. É um foguete. Bilhões de dólares. Ficou ruim pra ele. Aí ele foi a segunda vez. O que aconteceu? Estourou de novo. Eita, mais bilhões de dólares. Aí ele pegou os últimos bilhões de dólares dele e aplicou na terceira tentativa, o terceiro teste. Mas aquele tinha um problema. Se naquele teste ele falhasse, aí já era. Ele estava quebrado. Ele não poderia tentar mais. Ele podia ser vítima. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Ele podia pegar aquele dinheiro e falar assim: não, eu vou para outra coisa. E eu não vou fazer foguete dar ré, não. Mas quem tem um sonho, não desiste. Quem tem um sonho, não desiste. E ele foi lá e na terceira vez, o universo recompensou ele com a dádiva de conseguir fazer o foguete dar ré. Então eu quero que você preste atenção nisso. Ele também podia ter sido vítima. Ele podia ter olhado e falado: esse negócio não vai dar certo não, isso é coisa da minha cabeça. Tá, mas ele decidiu
que não seria coisa da cabeça dele. Ele decidiu que faria dar certo. E deu certo. E nós vamos nos beneficiar muito de tudo que ele fez. E você pode beneficiar muitas pessoas com aquilo que você quer fazer. Eu parei um pouquinho porque eu vou fazer essa subida aqui, ó, na corridinha. Desde que eu mostrei aquele último dia para vocês, eu subo na corridinha aqui para gastar um pouquinho de energia. Ó, eu vou finalizar o vídeo. Mas se você decidir ser vítima, se eu decidir ser vítima, nós não vamos a lugar nenhum. Tá vendo? Hoje eu podia ter ficado em casa. Eu decidi sair para a chuva, porque eu decidi mostrar para mim mesmo que eu não sou vítima de nada, a não ser das minhas escolhas. Então aquilo que eu escolhi é aquilo que eu vou viver. Eu escolhi não ser vítima. Eu escolhi viver o meu sonho. Eu escolhi que eu não vou desistir. Eu escolhi que eu não vou ser cego. Eu não vou ser mudo. Eu não vou ser surdo. Eu não vou ser paralítico. Eu estou seguindo o meu caminho. Estou convidando para seguir junto comigo. Desafio de 100 dias. Dia 83, debaixo de chuva. Não podia ser melhor. É o melhor que pode. Está aqui. Eu estou aqui. Só faltam 18 dias. 18 dias faltam para a gente finalizar o desafio. E eu estou convidando você, bora comigo para esse desafio. Se você chegou até aqui, nesse vídeo mais longo de todos, você deixa o seu like e deixa os comentários que eu pedi aqui. Vamos junto? Vamos nessa? Compartilha esse vídeo para quem você está olhando e tem certeza que a pessoa está vítima. Compartilha para a pessoa deixar de ser vítima. Vamos nessa? Vamos entender isso todo mundo junto. Bora, bora para cima. Bora!